Bom dia, queridos, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Aqui quem vos fala é o pastor Mesaque, a paz a todos. Estamos mais uma vez juntos para meditarmos na palavra do Senhor e agora estamos no livro de Juízes. O livro de Juízes conta resumidamente a história do período entre a morte de Josué e o início da monarquia de Israel. Um total de mais de 3 séculos, Deus já havia revelado sua lei para governar o povo e usou este período para tentar educar os israelitas na importância da obediência, reforçando o ensinamento comunicado por meio de Moisés no deserto. A autoria do livro de Juízes é dada ao profeta Samuel, e a data que ele foi escrito não existe uma precisão desta data. Acredita-se que foi escrito ali entre o início do reinado de Saul ao início do reinado de Davi. Alguns trechos de Juízes frisam suas mensagens principais. Deus enfatizou o fato que os problemas enfrentados pelo povo nas gerações depois de Josué não vieram por infidelidade divina, e sim por desobediência humana. No capítulo 2, versículo 1 ao 3, diz assim: Subiu o anjo do Senhor a Gilgal, a Boquim, e disse: Do Egito vos fiz subir e vos trouxe a terra que, sob juramento, havia prometido a vossos pais. Eu disse: Nunca invalidarei a minha aliança convosco. Vós, porém, não fareis aliança com os moradores desta terra. Antes derribareis os seus altares, contudo, não obedecestes a minha voz. Que é isso que fizestes? Pelo que também eu disse: não os expulsarei de diante de vós. Antes vos serão por adversários, e os seus deuses vos serão por laços. Ao longo do livro, geração após geração, Israel sofreu as consequências de sua própria incredulidade, por não acreditarem na palavra de Deus, sob o perigo de se envolver com os povos idólatras que permaneciam na terra, criaram laços com esses povos e foram castigados, exatamente como o Senhor havia avisado. A expressão que melhor representa o período dos juízes é repetida algumas vezes no livro e serve como conclusão do último versículo. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto. Nós vemos em Juízes 21, 25, 17, 6, 18, 1 e 19, 1. E esta descrição na época não precisava ser negativa, pois o povo não ficou sem Deus e nem sem lei. Se cada um tivesse achado reto fazer a vontade do Senhor, Israel teria evitado muito sofrimento. Mas quando acharam reto fazer o errado, trouxeram sobre si a ira de Deus. O livro de Juízes apresenta um ciclo de 5 etapas repetidas nas várias gerações. Acontecia assim: o povo caía na idolatria, aí Deus mandava um castigo de repressão, geralmente opressão por um outro povo, o povo clamava ao Senhor pedindo livramento desse sofrimento, aí Deus enviava um libertador chamado juiz para livrar o povo do castigo, e o povo continuava fiel até a morte daquele juiz. Depois caía novamente na idolatria e o ciclo se repetia. O livro de Juízes se divide em 4 etapas. O que estudaremos hoje é do 1 ao 3, que descreve os termos gerais, as condições em Israel após a morte de Josué. Do capítulo 3 ao capítulo 16, nós vemos os 12 juízes que houve sobre toda a história dos juízes. Depois nós temos no capítulo 17, 18, que fala sobre a idolatria dos danitas no extremo norte do território de Israel. E nos capítulos finais, 19 a 21, relata um dos fatos mais tristes de toda a história bíblica, como o último exemplo da depravação dos israelitas na época. Um caso de estupro e homicídio provocou uma guerra em Israel. Como resultado, a tribo de Benjamim foi quase exterminada. E concluindo a introdução, Juízes é um livro cheio de exemplos da destruição e sofrimentos causados pelo pecado de pessoas que desrespeitam a vontade do seu Criador. O mesmo livro, porém, mostra a longanimidade e a misericórdia de Deus, que sempre procura o livramento do seu povo. No capítulo 1 nós vemos que Israel começou bem. Depois da morte de Josué, os israelitas foram perguntar ao Senhor: quem de nós será o primeiro a atacar os cananeus? Então nós vemos que eles começaram
consultando ao Senhor, querendo saber qual que era a vontade do Senhor. E quando o Senhor indica que Judá seria o primeiro, eles vão até a tribo de Simeão e pede que eles ajudem eles nessa empreitada, e depois Judá também retribuiria ajudando Simeão a conquistar a sua terra. E no versículo 4 nós vemos que o Senhor entregou os cananeus e os ferezeus nas mãos de Judá. Do versículo 5 ao versículo 7 conta a história de Adoni-Bezeque. Adoni-Bezeque foi capturado nessa empreitada de Judá e foram cortados os polegares das mãos e dos pés de Adoni-Bezeque. E Adoni-Bezeque falou: olha, o Senhor está me pagando, dando a minha colheita, porque eu fiz isso com 70 reis e coloquei eles para comer migalhas debaixo da minha mesa. Então, quando eles cortavam os polegares das mãos e dos pés, eles invalidavam o homem daquela época. E Adoni-Bezeque havia feito com 70 reis, porque o homem sem o dedão, ele não consegue equilibrar, firmar uma espada na mão, e ele sem o dedão do pé, ele não consegue correr, ter equilíbrio, ele cairia facilmente. Então ele humilhou esses 70 reis, e agora quando ele foi capturado pela tribo de Judá, fizeram a mesma coisa com ele e levaram ele ali para Jerusalém, onde ele foi morto. E no versículo 8 narra que eles também, neste primeiro momento, conquistaram Jerusalém, matando ali todos os seus habitantes e a incendiaram. Os versículos 9, 10 e 11 continua narrando ali algumas vitórias que eles continuaram tendo após esse início de tomada. Do versículo 12 ao versículo 15, fala agora sobre Caleb. Caleb havia feito uma proposta que daria sua filha Axa em casamento ao homem que atacasse e conquistasse Kiriat Sefer. Então Otoniel, guarde esse nome, ele aceitou o desafio, foi lá e conquistou a cidade. Otoniel era sobrinho de Caleb, era filho do irmão de Caleb chamado Kenaz. Então Caleb entregou a sua filha Axa para casar com Otoniel, e quando ele já estava casado com ela, ela persuadiu Caleb para que desse também as fontes para ela, porque ela tinha as montanhas e ela queria também as fontes. Nós vemos no versículo 15 que Caleb lhe deu as fontes superiores e inferiores. A partir do versículo 19, tirando a parte A do versículo 19, nós vemos já uma mudança de chave já no capítulo 1. O versículo 19 começa dizendo assim: o Senhor estava com os homens de Judá. Sendo assim, eles ocuparam a serra central. Aí tem uma vírgula e após essa vírgula diz assim: mas não conseguiram expulsar os habitantes dos vales, pois estes possuíam carros de guerra feitos de ferro. Até essa vírgula as coisas estavam correndo bem, mas algo aconteceu no meio do povo de Israel que após essa vírgula nós vamos ver até o final do capítulo 1 como eles desencaminham daquilo que Deus havia falado. No versículo 21, nós vemos que os benjamitas não expulsou o povo da terra. No 22 ao 26, Manassés e Efraim fizeram um acordo com o homem, por conta do acordo, pouparam a vida dele. Ele saiu dali e fundou uma cidade, sendo inimigo de Israel. No 27, fala que Manassés não expulsou. O 28 fala que Israel, ao invés de expulsar, começou a explorar como escravo, porque era mais negócio tê-los como escravo do que matá-los, mas o Senhor havia dado uma ordem que deveria ser expulsos e exterminado todo o povo de Canaã que vivia naquela terra. No 29 fala que Efraim não expulsou, Zebulon no 30 não expulsou, escravizou também, no 31 Aser não expulsou, no 32 fala ainda que Aser vivia entre os cananeus, viviam juntos. No 33 Naphtali também não expulsou e também escravizou. No 34 fala ainda que os amorreus confinaram a tribo de Dan na serra central e não permitiam que eles descessem até o vale. E no 35 fala que quando Efraim e Manassés ficaram mais poderosos, ao invés deles expulsarem agora as pessoas que estavam ali, eles colocaram como escravos para obter ganhos ali com o trabalho forçado deles. E nós vemos aqui então no capítulo 1 que eles iniciam tudo muito bem, consultando ao Senhor, conquistando, mas eles foram desvirtuando daquilo que o Senhor havia dito a eles, do plano original: entrar, conquistar, expulsar os inimigos, exterminar, derrubar todos os postos sagrados, não se envolver com os deuses deles, mas eles acharam melhor
quando começaram a ver algumas dificuldades, em vez de confiar que o Senhor daria vitória, mesmo em meio às dificuldades para eles, que não precisariam deles ter uma força de igual com o seu adversário, porque o Senhor estava com eles, então eles começaram a fazer concessões, começaram a usar aquele termo conhecido por nós, e acharam melhor, eu acho melhor. Ao invés de expulsar, exterminar, eles são fortes, vamos colocá-los para trabalhar para nós de escravos. E começaram a se envolver com este povo, e o Senhor já havia dito que se isso ocorresse, não daria ruim, daria muito ruim o desfecho dessa história. No capítulo 2, nós vemos que o anjo do Senhor aparece aos israelitas para os repreender por suas atitudes de desobediência em conquistar a terra e expulsar os seus moradores. Na verdade, todo o capítulo é uma verdadeira lástima, pois o que vemos até o final é um resumo de tudo o que se vê no livro de Juízes. Os israelitas não só passaram a fazer acordo com as nações que deveriam derrotar e expulsar, mas passaram a cultuar seus deuses e se tornaram idólatras. Eu vou ler aqui na versão A Mensagem parafraseada o que o anjo disse a eles, do versículo 1 ao versículo 5 do capítulo 2. O anjo do Eterno subiu a Gilgal para Boquim e disse: Eu tirei vocês do Egito, eu conduzi vocês para a terra que prometi aos seus antepassados. Eu prometi que nunca quebraria minha aliança com vocês, nunca. Alertei que jamais fizessem aliança com o povo que vive nessa terra, que destruíssem seus altares, mas vocês não me obedeceram. O que é que vocês estão fazendo? Então agora aviso que não vou mais expulsar essa gente da presença de vocês. Eles serão um tropeço e seus deuses uma armadilha para vocês. Quando o anjo do Eterno falou todas essas palavras a todo o povo de Israel, eles choraram, e choraram muito, tanto que deram ao lugar o nome de Boquim, que significa chorões. Então ofereceram sacrifícios ao Eterno ali. Do versículo 6 ao versículo 13, narra sobre a morte de Josué, e assim que Josué morre, toda a geração de líderes também, que eram, vamos dizer assim, da época de Josué, também morreu. E quando é no versículo 10, tem uma revelação aqui que diz que depois que toda aquela geração de Josué foi reunida aos seus antepassados, morreram, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Então nós temos aqui algo muito grave, onde aquela geração de alguma forma não comunicou à próxima geração quem era o Senhor, o que o Senhor havia feito, e essa palavra que não conhecia o Senhor é um termo que ela pode ser usado para não conhecer no sentido de ter experiência, mas não conhecer porque não tinha intimidade. A palavra conhecer na Bíblia, ela está ligada à intimidade. Você vai recordar que Abraão conheceu Sara e Sara concebeu. Isaac conheceu Rebeca e Rebeca concebeu. Então conhecer está ligado à intimidade, como a intimidade do casal. Isso seria a palavra conhecer quando nós vemos na Bíblia. Então essa foi uma geração que não tinha intimidade, não tinha nenhum tipo de intimidade com o Senhor. O que eles conheciam era apenas rituais que eram pontuais, mas eles não conheciam o Deus ou o porquê que eles estavam fazendo aquilo. Todo o alerta que Moisés trouxe, que eles deveriam comunicar, ensinar quando estivesse pelo caminho, atar a testa ao braço, falar disso entrando, saindo, ao acordar, ao dormir, teria que dizer quem era o Senhor, o que o Senhor havia feito, e eles falharam. Então aqui temos uma geração que não conhece ao Senhor. Versículo 11 diz que os israelitas fizeram o que o Senhor reprova e prestaram culto aos Baalins. No 12 diz que abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que os havia tirado do Egito, e seguiram e adoraram vários deuses dos povos ao seu redor, provocando a ira do Senhor. Abandonaram o Senhor e prestaram culto a Baal e a Astarote. Os versículos 14 e 15 diz que toda vez que eles saíam para uma batalha, o Senhor entregava ele nas mãos dos inimigos, eles eram derrotados, nunca conseguiam resistir e passaram a sofrer muito sobre isso, porque a mão do Senhor era contra eles. E o versículo 15 termina dizendo que grande angústia os dominava. E do versículo 16 ao 23 narra sobre
o Senhor levantar juízes, e aqui faz um resumo que o Senhor levantava juízes, libertava ele da mão dos opressores e rapidamente eles se voltavam a Deus, mas esse juiz morria e eles se voltavam contra Deus novamente. Era um povo de dura serviço, não estava como os seus antepassados, por isso a mão do Senhor foi contra eles. O capítulo 3 inicia dizendo que o Senhor deixou ali para testar o povo de Israel alguns inimigos, alguns povos, e para que eles ganhassem experiência em guerra, em batalha. Na verdade, o Senhor queria testá-los para ver se eles se voltariam ao Senhor, porque eles estavam tendo bastante derrotas, e o Senhor queria que eles voltassem ao Senhor, que eles olhassem e que alguém suscitasse ali o que o Senhor já havia feito desde quando eles foram libertos do Egito, para que aquele povo voltasse a depender do Senhor. Mas ao contrário disso, nós vemos aqui no versículo 5 e 6, eu quero ler para vocês na versão, a mensagem parafraseada, que diz assim: mas o povo de Israel se sentiu à vontade com os cananeus, hititas, amorreus, ferezeus, heveus, jebuseus. Eles tomaram as filhas deles em casamento e deram suas filhas aos filhos deles, desses povos, em casamento, e também adoraram os seus deuses. Então, ao invés deles aprender com aquela lição que o Senhor estava trazendo a eles, para que se voltassem ao Senhor, eles se sentiram à vontade no meio daquele povo que era abominável diante dos olhos do Senhor. Além de não expulsar, não exterminar, além de adorar os seus deuses, agora eles estavam miscigenando. O Senhor já havia dito que jamais era para que isso ocorresse com eles. Então estavam casando com as filhas desses povos, e os povos casando com as filhas de Israel, e causando ali grande abominação diante do Senhor, porque passaram literalmente agora a adorar os seus deuses. Do versículo 8 ao versículo 11, narra agora sobre o primeiro juiz. Lembra que eu falei para vocês guardar o nome de Otoniel, que era sobrinho de Caleb, que casou com a filha de Caleb? Exatamente, esse é o primeiro juiz que o Senhor levanta. No versículo 8 diz que a ira do Senhor se acendeu de tal forma que ele entregou Israel na mão do rei da Mesopotâmia, que era Cuxã-Risataim, e eles estavam sendo fustigados e subjugados por ele durante 8 anos. No versículo 9 diz que eles clamaram ao Senhor. Tamanha era a dificuldade que eles estavam passando, que eles clamaram ao Senhor, e o Senhor levantou Otoniel como um libertador, como um juiz, e o Espírito do Senhor estava sobre ele, e o Senhor entregou esse rei Cuxã-Risataim na mão de Otoniel, e ele venceu e teve 40 anos de paz. Porém, quando Otoniel morreu, o versículo 2 diz que o povo de Israel voltaram a fazer aquilo que o Senhor reprova, e por isso ele entregou eles na mão do rei de Moabe, que era Eglon, e esse rei fez uma aliança ali com amonitas, amalequitas, e derrotou ali, e conquistaram a cidade das palmeiras. Então os israelitas ficaram sob o domínio desse rei moabita, Eglon, durante 18 anos. E agora do versículo 15 ao 26, o Senhor levanta o segundo juiz, e o seu nome é Eude. A partir do versículo 15, melhor dizendo, conta a história que Eude era filho de um benjamita chamado Gerá, e que ele era canhoto. Embora Benjamim significa filho da mão direita, nós temos aqui um juiz que era canhoto. Guarde esse detalhe do canhoto que eu vou comentar mais adiante com vocês. E ele foi levar os tributos ao rei Eglon ali de Moabe. Quando ele chegou ali, no versículo 16 diz que ele fez uma espada de 45 centímetros, que tinha ali 2 gumes, e colocou amarrado na sua coxa direita debaixo de sua roupa. Então ele chegou ali para entregar os tributos ao rei, que deveria ser de costume, de praxe, fazer aquela entrega. E assim que ele entregou, ele falou para o rei que ele tinha um recado, uma mensagem de Deus para entregar para o rei. E naquele momento o rei mandou que todos saíssem e fechou-se a porta. Por que eu falei para você sobre a questão dele ser canhoto? Aqui, com essa cena que está se montando, dá a entender-se que ele não era apenas um canhoto que nasceu com sua mão primária ali, a mão esquerda, porque eles confiaram muito em fechar a porta com o rei junto com alguém que era inimigo, que pagava tributo. Então, provavelmente, Eude deveria ter algum tipo de dificuldade com a sua mão direita, onde ele era obrigado a ser canhoto.
Então ele se tornava uma pessoa inofensivo à vista de guerreiros, à vista da guarda do rei. Então, quando fecharam a porta, que ele disse que entregaria essa mensagem de Deus para o rei Eglon, ele chegou próximo, então ele pôde aproximar-se do rei. Tamanho era a visão sobre um possível Eude inofensivo. E quando ele chegou próximo do rei, que o rei estava esperando qual era o recado de Deus, ele arrancou com a sua mão esquerda essa espada que estava na sua coxa direita, ou melhor, essa faca de 45 centímetros, e ele cravou na barriga do rei Eglon, ao ponto, aqui diz que o rei Eglon ele era obeso, que a gordura fechou-se sobre a faca. Então Eude foi e trancou a porta por dentro e ele fugiu. O detalhe que ele fugiu aqui, entende-se que ele fugiu pela latrina ou pelo banheiro que existia antigamente nos palácios, nas salas. Ele fugiu por ali e os guardas achavam que o rei estava usando o banheiro para alguma necessidade, porque estava demorando, havia silêncio, e nesse tempo Eude pôde fugir e chegar até ali o seu povo. E ele tocou a trombeta e juntou o povo e disse: olha, o Senhor está nos entregando os moabitas, nós devemos ir e pelejar contra eles. E quando eles viram que o rei demorava para abrir a porta, lá na cidade das palmeiras, e eles abriram aquelas portas e viram que o rei estava morto, entraram em desespero para bater em retirada e fugir, porque entendiam que estavam caindo numa emboscada. E Eude correu até ali o Rio Jordão, cercou e matou 10.000 homens. Todos eles, nós vemos no versículo 29, diz que eles eram fortes e vigorosos, e nenhum sequer escapou. E no 30 diz que após essa vitória que o Senhor concedeu através do juiz Eude sobre Moabe, eles tiveram 80 anos de paz. E o capítulo 3 se encerra no versículo 31, dizendo que depois de Eude veio Sangar, filho de Anate, que matou 600 filisteus com uma aguilhada de bois, ou um instrumento de guiar bois, ou uma ferramenta, um ferro, ou uma vara de guiar bois. Ele também libertou Israel. Queridos, e assim finalizamos mais um dia de exposição e meditação da palavra do Senhor. E eu queria deixar para a meditação dos irmãos, ali no capítulo 2, quando se inicia dizendo que Josué morreu e todos os líderes que haviam estado com Josué também morreram, e houve uma nova geração, uma próxima geração que não conhecia o Senhor. Isso nos faz meditar na vida que temos, nos nossos filhos, nas pessoas à nossa volta, a responsabilidade que nós temos de transmitir quem é o Senhor, o que o Senhor já fez aos nossos antepassados, fez a nós e o que Ele é capaz de fazer com uma geração que ousa buscar ao Senhor, se entregar ao Senhor. Porque se nós falharmos como aquela geração falhou, a próxima geração chega sem conhecer ao Senhor. Então é muito importante nós comunicarmos ao Senhor. E comunicar ao Senhor não é dizer sobre o Senhor, é ter uma vida onde a nossa vida comunica aos nossos filhos, aos nossos amigos, às pessoas que nos assistem, comunica a eles que nós fomos transformados pelo Senhor, que o Senhor tocou as nossas vidas. Então o testemunho que nós temos de vida, principalmente dentro da nossa casa, onde nós trabalhamos, é uma das maiores formas que temos de transmitir a outros, a próxima geração, que existe um Deus que transforma o homem caído e levanta o homem do monturo, um Deus que muda as nossas vidas, que tem um Espírito Santo que é capaz de adentrar a nossa vida ao ponto de transformar o nosso caráter, mudar quem somos. Se nós tínhamos uma família que tinha tudo para dar errado e conhecemos ao Senhor, Ele transformou as nossas vidas. Mas para que transmitimos isso para a próxima geração, nós temos que ter uma responsabilidade, viver proposital com isso, onde quando eu olho para o meu filho, eu sinto a responsabilidade que eu tenho de transmitir ao Senhor através das minhas atitudes. Os meus filhos, as pessoas à minha volta que trabalham comigo, que negociam comigo, precisam olhar para mim e o meu modo de viver, o meu modo de falar, de negociar, de ensinar, de solucionar problemas é a forma que eu transmito ao Senhor às próximas gerações, às pessoas que não conhecem ao Senhor. Porque falar de Deus naquele momento é muito interessante, nós falamos,
mas o vivenciar Deus, o vivenciar Deus no dia a dia, na hora dos momentos de dificuldade ou quando somos expostos, é a maior oportunidade que nós temos ou de transmitir ao Senhor ou de negá-lo, porque quando nós temos uma vida que não condiz com aquilo que pregamos, com aquilo que dizemos ser como cristãos, se vamos à igreja, as pessoas esperam de nós que nós sejamos diferentes porque nós somos cristãos, somos salvos, transformados, então temos essa responsabilidade de comunicar ao Senhor com o nosso viver. Que você medite nisso, que você reflita como você tem comunicado ao Senhor, aos seus filhos, às pessoas à sua volta, porque isso é de inteira responsabilidade minha e sua para deixar um legado para a próxima geração. Que o Senhor os abençoe, dê um dia abençoado a todos vocês, em nome de Jesus. Amém.